Nosso papo de hoje é com Pedro Bueno, CEO do Grupo Dasa, considerado empreendedor do ano no ano passado pela EY, tem 31 anos, lidera um grupo de 40 mil colaboradores, tem uma proposta super ambiciosa, que a gente tem tido a honra e a oportunidade de participar da construção, que é um grande ecossistema de saúde. E ele vem fazendo isso de uma maneira bastante corajosa, comprando hospitais, comprando grupos de hospitais, ampliando a sua oferta de laboratórios, serviços integrados de saúde, tentando realmente oferecer algo distinto, original no mercado de saúde brasileiro. E está conseguindo. E a oportunidade de poder estar acompanhando o desenvolvimento desse projeto bem de perto e tendo tido a oportunidade de contar com a visão dele, uma visão muito madura e muito segura de um projeto tão audacioso, tem sido realmente muito especial para a gente. Mas tem uma parte do papo que eu acho muito relevante, que é sobre propósito, especialmente em se tratando de um cara de 31 anos. A gente falou muito sobre isso, né? O quanto que essa nova geração de líderes, nova geração de CEOs, já chega imprimindo e se comprometendo com um nível extra de propósito nas suas gestões. E ele fala muito sobre isso, traz um lado muito pessoal e falando muito da onde vem a motivação dele. Então, o papo foi muito bacana, a gente explorou vários outros subtemas dentro dessa pegada. E, acima de tudo, quando a gente está falando de uma jornada evolutiva das marcas, das empresas, quando a gente está falando de marcas protagonistas, marcas que assumem esse papel de serem agentes da construção de um futuro desejável, eu acho que o Grupo Dasa e o Pedro representam de uma maneira muito consistente que a gente acredita que precisa ser feito como parte desse esforço evolutivo das marcas. Então, confiram aí, vocês vão curtir mais esse asterisco. Fala, Pedro! Fala, Fred! Tudo bem, camarada? Tudo ótimo, cara. Grande prazer estar aqui, hein? Pô, super bem-vindo ao asterisco. A gente estava querendo essa conversa há um tempo, né? E finalmente conseguimos. Ótimo, já sou fã, ouço vários e vai ser um prazer participar agora. Que legal. Então, cara, bom, na verdade, como você sabe, a gente tem nessa segunda temporada esse verbo como um elemento de costura entre todas as conversas, que é o verbo evoluir. A gente entende que a gente está num momento com tantas demandas por evoluções em todas as áreas, né? Assim, a espécie humana, o sapiens está precisando evoluir. Então a gente tem começado as conversas sempre com essa provocação. Assim, no teu ponto de vista, você como um líder de um grupo com 40 mil pessoas, né? Esse número varia um pouquinho para lá e para cá, mas é um grupo gigante. Ô Fred, você já me conhece, para mim evolução é uma questão de consciência, assim, E essa palavra tem um tabu, né? Ela tem talvez um peso, uma conotação cultural que foi sendo associada a ela, uma coisa às vezes meio alternativa, e eu acho que não tem nada disso, eu acho que é uma coisa assim fundamental, crítica, porque quando você olha, né, o que a gente conquistou como sociedade, né, temos recursos financeiros que a gente nunca achou que fosse possível, né, como sociedade, né, como mundo, né, riqueza, né, no mundo. A gente conseguiu resolver grandes problemas da humanidade, né, embora a gente ainda tenha grandes desafios, e ainda assim a gente está vivendo um mundo muito complexo, né? Então não é uma questão de quanto a gente consegue, mas sim de como que a gente está pensando, né? Não é quanto você sabe ou o que você tem, mas como você pensa, né? Para mim isso é muito claro, e essa forma equivocada, né? Essa forma equivocada de pensar que traz, eu acho que, muitos problemas de apego, medo, raiva, competitividade extrema, enfim, vários dessas emoções, desses efeitos que vão trazendo problemas assim enormes, que são os nossos grandes desafios do século XXI, né? Então, para mim, eu acho que, antes de mais nada, evoluir a consciência vai ser fundamental para nós como espécie humana, né? Como sociedade. Sim, muito bom. Eu concordo com você plenamente. Acho que esse é um grande desafio, porque evoluir o jeito de pensar tem muito a ver com hábitos. Então, os hábitos, né, são, de uma certa maneira, são âncoras para o nosso processo evolutivo, né? É difícil romper um hábito, e a gente se habituou a pensar
de uma determinada maneira, né? Eu acho que a sociedade contemporânea, e tem muito a ver até com o próprio capitalismo, etc., consolidou e meio que cristalizou determinadas visões que hoje são, na minha percepção também, assim como na sua, barreiras evolutivas. Eu não tenho a menor dúvida que sem essa evolução de consciência, dificilmente a gente consegue andar para frente, a gente consegue sair dessa sinuca que a gente se encontra enquanto sociedade, né? E é complicado imaginar como resolver, né? Assim, se você tivesse você pudesse, né, de novo, né, assim, essa coisa de poder na tua mão, né, para sugerir, para criar algum tipo de facilitador ou de estímulos para que a gente pudesse ter a consciência ampliada de alguma maneira, como é que você enxerga que isso poderia avançar, cara? Que tipo de soluções a gente precisa para ampliar a consciência ou para aprofundar a consciência? Tem 2 ingredientes para mim que estão na base de tudo, que é humildade e curiosidade. E eu acho que esse é um dos grandes problemas do ser humano, é que nós, né, somos arrogantes. Uhum. A gente não reconhece as nossas limitações, as nossas ignorâncias, os nossos pontos cegos. Então é muito difícil estar falando lá dos condicionamentos, né? Esse condicionamento, esse negócio terrível, porque você vai constituindo certos entendimentos sobre a realidade, você acha que aquele entendimento é o que está correto, você vai começando a se identificar, então você é de direita, você é de esquerda, você se identifica, aí tudo que é daquele grupo está certo e o que é do outro está errado. E aí você não consegue, você começa a se aprisionar, na verdade, né? Dentro desses entendimentos, dessa ignorância e desses condicionamentos. Então, eu acho que, antes de mais nada, é ter essa curiosidade de entender assim, bem, onde que o meu jeito de pensar está funcionando, onde que não está. Se começar a sair desses condicionamentos culturais, dessa cultura, né? Porque a nossa cultura ficou desse jeito, né? E a gente nasce, às vezes a gente nem questiona, né? Por que a gente tem essa cultura, por que a gente tem esses valores, esse jeito de pensar, esse jeito de agir? Será que é o mais apropriado para esse contexto agora da nossa sociedade ou não? Então, se não tiver curiosidade e humildade, eu acho muito difícil começar. E a gente não aprende isso na escola. A gente não aprende isso na escola, muitas vezes a gente não aprende isso na família. E aí cria essa distorção, né? Na escola, na verdade, ainda muito processo industrial, né? A gente aprende a repetir. A gente é condicionado na escola, né? E não aprende a pensar ou a questionar ou amar. Colaborar, né? Que eu acho que são muito mais essas tendências, eu acho que são os skills que a gente vai precisar agora nos próximos 100 anos, né? Muito mais do que aprender a decorar ali toda a prova, enfim, que eu acho que isso é o que está ficando ultrapassado, né? Com certeza, cara. É um mega desafio. E aí, aproveitando, então, emendando aqui nessa questão da ampliação de consciência, eu queria te ouvir em relação à questão de liderança, né? Você como um líder, né, empresarial, super relevante, importante, com poder de ajudar a direcionar uma companhia do tamanho do Grupo DASA. Como é que você enxerga essa evolução que a gente está enxergando nesse momento, especialmente? Eu acho que a própria pandemia ajudou a acelerar um pouco isso, das marcas entendendo que precisam ter um pouco mais de responsabilidade com o todo, né? A gente fala muito do lugar do protagonismo, né? Marcas que são protagonistas na construção do futuro, e eu friso sempre aquela história que não é por bom mocismo, não é por altruísmo, mas é para garantir a sua própria relevância, né? Então, se você pudesse me falar a sua visão sobre isso, e também a visão de pessoas com quem você interage, outros líderes, né? Eu costumo dizer também que, quando me perguntam sobre isso, eu digo que existe aí um outro fator que tem acelerado esse processo, que são exatamente as novas gerações assumindo negócios, alguns negócios de família e tal, né? Segunda, terceira geração, assumindo os negócios, e essas novas gerações já vêm com um outro chip, já vêm com uma visão de mundo diferente, né? Com uma conexão com um propósito maior. Fala um pouquinho disso, assim, a sua visão sobre liderança corporativa e o papel das marcas nessa construção de um futuro desejável, sobre o seu ponto de vista e sobre as pessoas que você conhece e interage aí, que estão perto de você. Ótima pergunta. Eu estava discutindo isso recentemente, né? Eu acho que sim, eu acho que é uma questão de sobrevivência. Eu acho que nos próximos 50 anos, eu acho que a empresa que não se engajar, não entender, né, que o papel da empresa é sim gerar lucro, né? Isso é fundamental.
E eu acho que o capitalismo, todo esse processo trouxe grandes avanços para a nossa sociedade, né? Eu sou um grande entusiasta disso. Agora, as empresas deixam externalidades, né? Você deixa um impacto ambiental, você está dentro de um contexto de uma comunidade, por exemplo. Se tem parte daquela comunidade que está à margem da sociedade, né? Como é que as empresas podem começar a usar todo o talento, os recursos, recursos financeiros, recurso intelectual, né? As marcas, as tecnologias, para deixar algo a mais para a sociedade, para todos os stakeholders. A sociedade cada vez está demandando mais. Eu acho que tem um efeito geracional, sim. Né? Você vê que os novos consumidores, né, eles querem entender isso. Qual que é onde que essa marca quer chegar, né? O que ele entrega de fato? Tem consistência, tem coerência, né? Então, entre o que faz, entre o que fala e o que faz. Então, eu acho que é sim uma questão de sobrevivência. Agora, eu acho que a gente pode ir além dessa questão de sobrevivência. E aí a gente às vezes fala das empresas como uma coisa meio etérea, como se a empresa de fato existisse e fosse uma entidade, né? E a empresa, na verdade, ela é uma figura da nossa imaginação que existe porque a gente diz que ela existe. E a empresa, na verdade, é aquele conjunto de pessoas que ali estão, né? Desenvolvendo uma atividade, né? No nosso caso, na DASA, sou eu e mais 40 mil pessoas ali. Nós somos a DASA. Né? Então, acho que para uma transformação como essa, eu acho que primeiro parte das pessoas, porque senão não tem a coerência, não tem a autenticidade, a integridade. Então, para mim, eu acho que a liderança desse século, ela vai exigir uma transformação pessoal dos líderes, vai exigir uma transformação de certa forma de consciência, né, mas de autoconhecimento, de entender, bem, o que é importante para mim. E aí, como que isso se comunica com a companhia? Isso, para mim, foi exatamente assim que aconteceu, né? Eu passei por um processo pessoal em 2016, 2017, foi acelerado depois com o falecimento do meu pai, que aconteceu em 2017, que eu mudei totalmente a minha visão de mundo, as minhas prioridades, e isso foi revertendo numa transformação da DASA, que, como você sabe, tem um propósito super bacana, depois a gente pode entrar mais nesse assunto. Então, eu acho que essas transformações que a gente vai ver da empresa, elas precisam começar nas pessoas. E, em parte por sobrevivência, e em parte também por acreditar que isso vai deixar o mundo melhor. Porque, assim, a gente está acostumado a olhar só uma métrica, que é a métrica financeira, mas, poxa, será que essa é a métrica que é a mais importante? Que gera mais felicidade, que gera mais harmonia para a gente poder viver numa sociedade que a gente não precisa ter muros enfim, todas essas proteções, porque é uma sociedade que está tão dividida, está com tanta desigualdade. Então, eu acho que antes a gente achava que só as empresas, só o governo iria resolver esses problemas, né? E eu acho que, sim, sem o governo a gente não resolve esses problemas. As empresas não serão suficientes, mas as empresas podem e devem, sim, contribuir. E podem fazer muitas coisas que o governo é lento, ou às vezes não tem capacidade ou agilidade para fazer e não tem a abrangência que as empresas têm. Então, acho que a gente está indo para um lugar muito positivo e eu acho que, de certa forma, a pandemia acelerou isso, né? A gente começou a viver mais empresas cidadãs, né? Que querem deixar uma marca, que querem fazer algo relevante. A gente nunca viu tanta filantropia, né? Como no ano passado. Nós da DASA fizemos 60 milhões de investimentos filantrópicos, construímos o maior centro de processamento de exames Covid para o governo, 100% de graça. E a gente é só um caso, tiveram várias outras, né? Sim. O Itaú, enfim, tantas outras que fizeram. Então, acho que isso a gente talvez seja um presente, né? Embora a crise tenha sido muito dura, né? Um custo humano terrível, mas talvez um dos presentes seja tocar mais o nosso coração para a gente estar um pouco mais conectado, né? Entender que, na verdade, a gente vive numa sociedade conectada e a gente vai vencer junto ou a gente vai perder junto, né? E me diz uma coisa, você sente isso verdadeiramente em outros líderes com os quais você convive? Um sentimento de... Porque, no fundo, porque acho que é um pouco isso. Eu também sempre digo que, por muito tempo, a gente lida com esse assunto há 30 anos, né? Com sustentabilidade, com propósito há 15, pelo menos 18. E a gente sempre teve a sorte de lidar com empresas, por exemplo, como a Natura, que tem lá um propósito original, que tem uma vocação da liderança que está lá. Mas eu sempre acreditei que a gente não vai conseguir ter escala de impacto se a gente estiver dependendo só do nível de consciência do CEO, que é fundamental, que precisa evoluir,
mas outros estímulos precisam existir simultaneamente para garantir que você tenha massa crítica, né, de companhias evoluindo nessa direção. E a gente acha que tem esses fatores hoje fortemente presentes no setor de investimento, e em tantos outros, né? Como você falou, Sim. As próprias pessoas na ponta demandando isso das marcas, as marcas Sim. que investiram mais nesse tipo de movimento estão colhendo frutos em termos de reputação. Você sente isso, cara, nos teus pares, CEOs de outras companhias com os quais você convive? Você sente alguma diferença real, assim, de pensamento e de ações efetivas no dia a dia? Eu acho que, claro, depende muito da empresa, da pessoa, mas eu acho que, na média, deslocou. Eu acho que deslocou e a gente deu um passo na direção certa. A gente viu os maiores fundos do mundo, né, declarando que iam começar a olhar ESG, né, isso começando a entrar como um critério de investimento, né, e aí, como você bem colocou, né, às vezes o coração é importante, mas às vezes outros incentivos também são importantes para deslocar, né? Então, incentivo não tem nada financeiro, de errado com isso, né? Nada de errado. Exatamente, eu acho assim, se for autêntico, melhor, porque vai ser ótimo para aquela pessoa, vai ser ótimo para todo mundo. Agora, se não for também, fake it until you make it, né? Então, eu acho que é melhor e faz parte. E em uma hora acaba transformando também. Então, eu acho que mudou. E eu acho que você comentou aspecto geracional, né? Eu acho que tem um efeito geracional, mas eu conheço gente da minha idade, né? Eu tenho 31 anos, da minha idade que não é conectado, não dá muito valor para isso. E eu conheço, por exemplo, estou no conselho da Localiza, e o Eugênio Mattar era CEO até esse ano, né? Agora ele passou o bastão. O Eugênio é um cara espetacular que me inspirou muito. Ele tem 60 e poucos anos e é um cara super conectado, faz filantropia, a Localiza é uma empresa com propósito. Então, eu acho que geração também não pode virar muleta, porque eu acho que tem pessoas extraordinárias aí com 60, 70, 80 anos que são conectados e outros com 30 que não. Agora, acho que na média a nova geração está vindo com um chip melhor, sim, Fred. Acho que vai contribuir também na transformação do nosso mundo. Eu acho que sim, acredito muito nisso, sim. Legal. Me conta uma coisa, você falou de propósito, e a gente tem lá o Grupo DASA envolvido com saúde, que é o assunto do momento no planeta inteiro, né? E talvez o assunto, né, aquela coisa, a gente sempre deseja para alguém que está fazendo aniversário, a primeira coisa que a gente deseja é saúde. Como é que você enxerga, primeiro, a evolução da saúde no Brasil, cara? Pensando numa dimensão privada, na dimensão pública, a gente teve aí o SUS, né, tendo um papel fundamental nesse momento da vacinação no país todo e sendo elogiado no mundo inteiro como um sistema que poucos lugares têm. A gente vê os Estados Unidos com um sistema tão capenga, né? Como é que você enxerga esse equilíbrio entre a saúde pública, a saúde privada e um lugar de mais acesso para as pessoas? Como é que você vê isso, cara? Porque não tem nada mais triste para mim do que imaginar uma mãe com um filho passando mal e não tendo assistência imediata. É um negócio que eu acho que eu, como pai, para mim não consigo imaginar nada mais duro e difícil. Como é que você enxerga isso? Evolução nessa perspectiva aí. Bem, a saúde é um grande desafio, né, para o mundo todo, né? Assim, até antes de falar do Brasil, assim, tem algum lugar que resolveu o problema, que achou... Você tem, às vezes, um caso como a Holanda, né? Mas quantas pessoas tem na Holanda, né? Um país rico, com pouca gente. Talvez a Holanda tenha resolvido lá no contexto deles. Agora, você vai para os Estados Unidos, cara. Os Estados Unidos também tem um desafio enorme de saúde, que é super caro, tem ineficiências. E aqui no Brasil, a saúde como um todo, né? Público e privado, assim, conquistas maravilhosas, né? A gente tem um setor de saúde que entrega serviços que tão no mesmo nível de primeiro mundo. E eu estou falando não só da saúde privada, mas você tem casos também na saúde pública que são casos de super sucesso no Brasil. Qual que é o problema? Que isso não é homogêneo, né? Então você vai para a saúde de um estado mais pobre, um lugar mais pobre, realmente a gente tem desafios. Mas eu acho que o Brasil já é um país que está num bom lugar na saúde, né? Quando você compara, estava falando agora recentemente com uma menina que veio da África, ela estava falando, na África não tem nada, não tem a saúde básica, não tem nada. Então, assim, a gente tem grandes avanços. Então, a primeira coisa é reconhecer, porque senão a gente começa a falar dos problemas e a gente fica sempre com aquela síndrome do vira-lata, né? Eu acho que nós, como país, precisamos reconhecer que nós temos um setor de saúde, tanto público quanto privado, que tiveram conquistas super importantes. Agora, temos grandes desafios. E eu acho que o maior desafio
é que o nosso setor ele é reativo, né? Ele é um setor que, na verdade, é um setor da doença, né? A gente cuida da pessoa quando ela já está sentindo sintoma, quando ela já está com câncer avançado, quando ela já está com, enfim, tendo um infarto, quando já está diabético, quando já está crônico. E aí a conclusão é que a gente fica enxugando gelo, porque se atua quando já é tarde demais, quando a pessoa já está com uma qualidade de vida baixa, afetada. Uma vez que você vira crônico, não tem mais volta, é mais caro, né? Porque você cuidar de uma pessoa para ela não virar diabético é muito mais barato do que você cuidar depois que ela já está diabética, que aí já tem uma série de problemas, né? Então isso, obviamente, onera o orçamento da saúde, tanto privada quanto pública, que gera esses aumentos de custo, que aí vai diminuindo a acessibilidade, né? E aí que gera um grande problema. E como a gente é um país continental, a gente tem várias realidades dentro da saúde. Então, acho que esse que é um grande desafio e que agora, com o avanço que a gente vem tendo de tecnologia, de uso de dados, a gente começa a criar uma possibilidade de fazer uma gestão de saúde completamente diferente. E eu acho que aí que está o futuro da saúde e que traz possibilidades maravilhosas para nós como humanos, né? Que eu acho que a gente vai viver mais, vai ter uma qualidade de vida muito melhor e vai ter um custo, né, do nosso setor também muito mais baixo, que torna mais acessível para ainda mais pessoas essa saúde 4.0, vai. Legal, então o que você está falando é que, primeiro você identifica que prevenção, claro, é mais barato e mais efetivo do que tratar já a consequência, as doenças avançadas. E que talvez a tecnologia agora seja um meio para a gente poder, através de dados, ter um sistema que possa garantir uma gestão preventiva da saúde. Quando você fala da gestão da saúde, por coincidência, ontem eu recebi do do Spotify, não sei se você viu isso, os caras fizeram na verdade, uma peça de comunicação customizada para cada pessoa. Então eles fizeram assim, a gente sabe quem você convidaria para jantar na sua casa em função do que você ouviu. Aí o cara coloca lá o Keith Jarrett, por exemplo, que é um pianista que eu adoro. Os caras acertaram, porque obviamente eles têm lá toda a minha navegação no Spotify dos últimos anos, e eles sabem o que eu escuto. Então eles falam, só você mistura Billie Eilish com Joe Coltrane, sacou? Assim, é muito incrível, né? E a gente ainda fica impactado vendo como dados são a base para o entendimento, o conhecimento, né, da gente como indivíduos, da gente como consumidores, da gente como pessoas. E na saúde vai acontecer a mesma coisa. Eu fiquei imaginando isso, né? Se você consegue cruzar todas as informações de todos os exames de sangue que eu fiz na minha vida, que hoje estão perdidos, né, em vários laboratórios, em vários documentos que eu tenho impressos aqui, ou seja, não existe nenhum lugar que integre todo a minha trajetória, né, o meu histórico de saúde. O quanto esse histórico poderia me ajudar a prevenir possíveis problemas e se tivesse um gestor de saúde que tivesse acesso a isso, certamente ele né, e de toda a população, isso seria preciosíssimo, né? Então, eu sei que o Grupo DASA está operando muito nesse lugar, né? Assim, de estabelecer, de criar realmente uma matriz onde você consiga ter acesso e usar a tecnologia com esse intuito. Assim. Então, fala um pouquinho disso para a gente. Assim, como é que você imagina que os próximos passos poderão realmente minimizar os problemas tão crônicos que a gente tem na saúde do mundo inteiro, como você falou, especialmente relacionado à tecnologia? Até em genética, CRISPR da vida. Como é que você enxerga a tecnologia entrando fundo aí? Perfeito. Bem, é exatamente isso que a gente está tentando fazer na DASA, né? Então, a gente começou toda essa transformação lá em 2017. Foi o ano que meu pai morreu, como eu comentei. E aí isso mexeu muito com a gente, porque meu pai foi fundador da Amil, então assim, um cara que foi um co-criador do setor de saúde do Brasil como ele é hoje, né? Então, como você pode imaginar, ele tinha acesso aos melhores médicos, hospitais, e ainda assim o setor falhou, né? Identificar que ele estava ali piorando a situação cardíaca dele e intervir na hora certa para salvar a vida dele. Nossa. E assim como meu pai é só um caso, né? Assim, milhões e milhões de brasileiros estão sendo impactados todos os anos, debaixo do nosso nariz, né, do setor, sim, porque a gente é inefetivo, né, em realmente identificar quem é que está precisando de ajuda na hora certa, com o cuidado certo, e conseguir intervir para realmente gerar mais saúde. Né? Então isso mexeu muito com a gente, aí em 2017 a gente falou, bem, então a gente precisa virar um ecossistema completo, integrado,
sustentável, vivo, que usa o melhor da tecnologia, mas usa o melhor também do contato humano, do engajamento, do conhecimento médico, né, da ciência, da pesquisa, para a gente realmente conseguir começar essa transformação do setor de saúde. E ele vai desde desafios tecnológicos, né, de como que a gente coloca todos esses dados e começa a extrair informação, até desafios de comportamento, né? Bem, então, sabendo que o Pedro tem uma probabilidade de virar diabético, como é que eu engajo ele para mudar os seus hábitos ou cuidar dele para que ele não vire diabético, né? E até desafios de incentivo, né? Voltando para o início da conversa que a gente falou de incentivos financeiros, porque o setor de saúde ele foi desenvolvido para tratar doença. Então, todos os agentes são remunerados por tratar doença. Então, se você começa a gerar saúde, então você não ganha nada. Então, como é que fecha esse quebra-cabeça, né? Então, é um desafio, como eu disse, que o mundo inteiro está tentando resolver, né? Não tem nenhuma bala de prata. E nós aqui na DAS, a gente acredita que ao integrar a jornada do cuidado, né? Então a gente está hoje desde a baixa complexidade até a alta complexidade com hospitais, e a gente tem uma massa crítica muito relevante. A gente atende 20 milhões de pessoas todos os anos, então 10% da população do Brasil, né? A gente interage com mais da metade de todos os médicos do Brasil todos os anos, né? Seja como cirurgião ou médico prescritor. Então a gente tem escala, que poder a gente de tem influência, né? Exatamente. Né, então cara? essa que está a grande oportunidade, porque já tem massa crítica, tem um propósito muito claro. A gente está no nosso 5º, 6º ano de transformação digital. Então, a gente já está com todo o time de dados, conseguindo extrair informação e agora predição também. Então, a gente começou a desenvolver um algoritmo, por exemplo, que identifica quem que vai internar nos próximos 3 meses. Para a gente poder fazer algo sobre isso, para que ele não vá para o hospital, só se realmente precisar. Então, é uma mudança de lógica muito grande. E eu acho que tem várias outras tecnologias que aí são de mais médio e longo prazo, né, como você falou, né, o CRISPR, por exemplo, que aí a gente vai começar a entrar num mundo assim de ficção científica, né? Porque por acaso eu tive uma reunião com a Jennifer, que desenvolveu o CRISPR. Sim, eu acabei de ver um documentário do Netflix, ela falando. Né? Exatamente, ontem, e ela estava comentando sobre as possibilidades, né, do CRISPR, e como hoje já está sendo usado para tratar algumas doenças raras, mas isso é a pontinha do iceberg, porque à medida que a tecnologia desenvolver, é possível que a gente comece a fazer edição genética, inclusive de pessoas vivas, não só nos êmbrios, né? Então, nos embriões. Então, isso vai ser uma possibilidade da gente reverter uma série de doenças, mas também não é uma bala de prata, né? Isso vai contribuir muito. Agora, comportamento, hábito, isso mente, né? Eu acho que essa saúde do futuro também, a relação mente-corpo está ficando cada vez mais claro, porque você pode ter um problema genético e ele é ativado ou desativado dependendo, inclusive, de como você pensa, do seu nível de estresse, de uma série de coisas. Então, eu acho que a gente não vai ter como fugir, por mais tecnologia que a gente desenvolva e edição genética, fugir o seguinte: precisa ter hábito saudável, precisa ter pensamento saudável, precisa ter emoções saudáveis. A gente, na medicina ocidental, a gente foi separando, né? Foi virando um corpo mecânico, né? Você tem um problema no rim, olha o rim. Mas a gente é um sistema super complexo, né? Com várias interdependências. Então, eu acho que também a gente aprender mais sobre isso, os avanços que estão tendo de neurociência também, para a gente começar a desvendar os mistérios do cérebro, né? Que eu acho um assunto super interessante. Como hobby, eu adoro ler sobre o assunto. Então, a gente está indo para um mundo que a gente pode viver 100, 150 anos, por que não? E aí isso vem com uma responsabilidade também, né? Porque, quer dizer, se começa a ver até 150 anos, poxa, e está tendo tanta disrupção, tanta mudança, como é que a gente se prepara para isso? Porque você vai ter que mudar de emprego 20 vezes ao longo da sua vida. Você não vai mais poder aposentar com 50 ou 60 ou nem 70, vai ter que aposentar com 120. Então vai trazer uma série, vai ser muito interessante, eu não sei exatamente o que vai acontecer, acho que ninguém sabe, mas vai ser muito interessante observar como que essas mudanças do setor de saúde
vão também exigir uma série de outras discussões e desafios. E aí que volta lá para o início, né, da forma de pensar, porque o ser humano, com essa nossa forma de pensar equivocada, você resolve um problema, a solução de hoje é o problema de amanhã. Né? Então, resolveu a saúde, daqui a pouco a gente está vendo 150 anos, aí você vai ter uma série de outros problemas também que vai ter que resolver. Então, eu acho que essas coisas têm que caminhar junto, sabe, Fred? E você vê que, por exemplo, uma das principais crises que a gente está vivendo na saúde é a de saúde mental, né? Ansiedade, depressão. A gente nunca viu tantos casos, suicídios. Né? Então, eu acho que se a gente não prepara consciência, mente para evoluir junto com o nosso corpo, a gente também vai ter grandes problemas, né? Mas aí eu já entrei aqui numa super viagem aqui. Não, mas essa viagem é incrível, cara. Eu acredito muito nela e fico pensando assim, dá para fazer alguma coisa nesse sentido? Como é que um grupo de saúde, supostamente, né, que ainda, né, como a maioria dos grupos de saúde hoje contempla essa visão mecanicista, né, de fragmentada, né, como é que dá para incluir, né, começar a rodar um software que considere a dimensão da consciência e a dimensão, sei lá, da autossugestão, um pouco que você falou, não adianta engenharia genética se você estiver pensando ainda e se sabotando, porque a gente se sabota o tempo todo, né? Existe algum espaço para isso, Pedro? Você acha que na indústria da saúde existe espaço para pensar essa questão de ampliação de consciência, de tratar um pouco essa dimensão de integração entre corpo e mente, cara? Vocês estão fazendo alguma coisa nesse sentido? Dentro da DASA especificamente não, a gente tem frente de saúde mental, né, que a gente desenvolveu, como você sabe, a nossa plataforma digital, que já é uma das maiores plataformas digitais da América Latina, e ali sim a gente tem ações tem telepsicologia, mas isso também é a ponta do iceberg, né? A gente ainda não tem uma solução, não está atuando isso diretamente. Eu pessoalmente penso nisso muito, e tem algumas frentes fora da DASA que eu estou olhando isso. Por exemplo, uma coisa super legal que a gente está desenvolvendo é um instituto que está trabalhando com jovens carentes para trabalhar, de certa forma, com ciência, né? Para tirar as suas crenças limitantes, os seus medos, os seus condicionamentos, para que eles possam atingir o seu máximo potencial, né? Tem vários institutos que trabalham com conhecimento técnico, né? Dando mais conteúdo, que é fundamental, e ainda bem que a gente tem esses institutos, mas quase nenhum que trabalha o jeito de pensar, que trabalha as emoções, que trabalha a mente de uma forma mais profunda. Então, a gente está fazendo isso, mas também é um projeto ainda menor. Quem sabe você me ajuda a pensar aí na grande solução, mas eu acho que não vai vir só da saúde, eu acho que isso vai vir na hora que começar a ficar cada vez mais relevante dentro da nossa cultura, das nossas conversas, quando eu falo nós como sociedade, né, do governo, da política, da saúde, das empresas, das escolas, do setor de educação, né? Eu acho que vai ser um trabalho a muitas mãos, porque obviamente não é um desafio fácil, né? Literalmente, é um modelo mental que tem que realmente acompanhar as demandas do mundo, né? A gente está vivendo literalmente uma fronteira aí de um outro paradigma que precisa se estabelecer. E eu não tenho a menor dúvida que sem essa mudança do jeito de pensar, a gente não chega lá, né? Assim, e fiquei agora com isso na cabeça, né? Será que é possível pensar em escala, né? Em escala, esse que é o desafio. Cara, porque você fazer realmente... 1 a 1 no artesanal, customizado, vai. Agora, como fazer isso de uma forma em escala? E lembrando que tem toda a cultura, né? Que, de certa forma, cria um arcabouço rígido da forma de pensar, né? Exatamente, as âncoras. Então, como quebrar isso para ir para um lugar melhor, né? Eu acho que é multifatorial, né? Eu acho que ter líderes que nos inspiram, que passem as mensagens corretas, ter isso mais entranhado no nosso sistema educacional, eu acho que talvez seja o caminho, né? E é um processo, né? Ter paciência e entender que é um processo e ir caminhando com leveza, né? Com certeza. Você sabe que a minha mulher, na verdade, ele faleceu agora há pouco tempo, um avôzinho querido, Dr. Oswaldo, de 95 anos, médico, trabalhava, cara, até 6 meses atrás ele trabalhava todo dia e tal, e eu virei para ele e perguntei um dia, Dr. Oswaldo, eu sempre que encontro uma pessoa mais velha, assim, especialmente pessoas mais velhas ativas, assim, né, vibrando,
eu sempre peço um conselho. Me dá um conselho. O que o senhor recomenda para eu seguir, para estar com 95 anos como o senhor está aqui? E aí ele, como médico, né, fiquei imaginando que ele fosse me dar alguma dica de saúde, ele falou uma coisa, uma frase, ele falou assim, autossugestão. Assim, muito bom. Pense em coisas positivas o tempo todo. Isso vai fazer toda a diferença na sua saúde, sabe assim? Cara, eu não esqueci isso nunca mais. Sabedoria, obviamente. Né? Sabedoria. Não, de um médico, né? De alguém que está lá operando com a medicina, dentro desses padrões que a gente sabe, né? Que ainda estão aí, com todas as âncoras evolutivas, mas ele, à luz de 95 anos de experiência, ele entendeu, né, que sem isso você não avança, né? Então, cara, eu fiquei realmente aqui com essa pulga atrás da orelha, né? Entendendo e concordando com você e meio que ambicionando, né? Acho que é um briefing, né? Tem a ver com redesign, né? A gente tem que redesenhar o nosso jeito de pensar e especialmente quando a gente pensa em saúde, né? A gente tem aí uma dimensão psíquica importantíssima, né? Assim, que não está nem só dentro da caixinha da psicologia, né? Ou da psiquiatria. É uma coisa que tem a ver com, acho que com valores, com desmonte de certezas que estão lá, cristalizadas, que estão... Exatamente. Então tem um quê de psicologia, mas tem também um campo de filosofia. De filosofia, até uma dimensão espiritual. Sei lá, né? Até espiritual, né? No sentido ampliado, né? Não no sentido religioso, mas no sentido ampliado, né? No sentido de pensar essa unicidade, né, da gente como um ecossistema, né? Nós somos um ecossistema e essa fragmentação que a gente faz, ela atrapalha muito a gente, né? Então eu fico imaginando que, assim, fico pensando aqui da gente abrir uns briefings loucos, assim, de pensar como dá para imaginar dentro da DAS, assim, né, de uma mega grupo de saúde, começar a trazer essa discussão, sabe? Trazer essa perspectiva que a medicina chinesa tem lá há milênios, né, de integração de corpo e mente, Isso é bacana, hein? Eu vou te chamar para mais conversas aqui na DAS, hein, Fred? Mas você sabe que eu acho que, no fundo, a gente está falando, de certa forma, também de uma transformação cultural, né? Eu estava falando outro dia com uma pessoa sobre os desafios que a gente tem no Brasil e tudo mais. E eu acho que, no fundo, a gente fala... Tem grandes desafios, né? Tivemos que resolver a Previdência, que ainda não está 100% resolvida. Temos reforma administrativa, temos isso, aquilo... Tudo isso tem que ser resolvido e é fundamental, né? Claro. Agora, ninguém fala sobre uma transformação cultural, cara. E assim, eu acho que antes de mais nada, assim, e talvez paralelo a todas essas outras coisas, a gente deveria estar falando de uma transformação cultural. Como é que a gente faz a transformação cultural do nosso país? Né? Para perder esse jeitinho brasileiro, né? Passar a ser um país mais íntegro, onde a gente não tolera a desonestidade, a corrupção. Que isso, às vezes a gente olha, aponta dedo para político e tal, mas na verdade é um reflexo da sociedade, né? Nós somos isso. Nós somos isso. Então, como fazer isso? E é uma discussão, é um exercício intelectual super interessante, né? Como fazer a transformação? Porque eu estou no meio de uma transformação cultural agora da DAS, e aí como fazer isso para um país? Não sei, mas seria um exercício interessante também. Eu acredito que começa sempre pela marca. A marca, no sentido simbólico, no sentido mais profundo, ela deve ser a síntese da razão de existir de uma pessoa, né? Nós somos marcas, né? De uma empresa ou de um país. Né? Ou seja, se a gente pudesse sintetizar as nossas verdades, a nossa razão de existir, o nosso propósito enquanto país, isso deveria ser o lugar a partir do qual a gente deveria imaginar a nossa evolução cultural. Porque é uma evolução, né? Porque também a gente não vai conseguir ser suíços, nem queremos, né? Exatamente, nem queremos, exatamente. A gente vai ser os melhores brasileiros que pudermos ser. Né? A gente tem que tentar realmente minimizar as nossas sombras e valorizar a nossa luz, né? Que existe, né? Assim, eu tenho essa fé, cara, que esse momento vai passar também, porque você sabe que, né, a gente lá tendo feito a história da marca da Olimpíada, eu apresento esse case, né? Naturalmente, quando a gente está fazendo uma prospecção com o cliente e tal, e quando eu mostro o case, dizendo que a gente tinha lá a intenção de traduzir a natureza do brasileiro, o nosso jeito de ser flexível, empático, eu começo a falar aquilo e eu começo a ver que a gente não é mais isso. Quer dizer, não somos mais, ou pelo menos não estamos mais como eu acredito que deveríamos, né? Porque isso está na nossa natureza, está na nossa essência. Eu, pelo menos, não reconheço mais o brasileiro no brasileiro. Assim, tá difícil, né? De enxergar isso, né? Então,
Você tem toda a razão. Transformação cultural, evolução E é uma evolução jeito de mesmo, eu pensar. concordo com você. E como fazer essa evolução gentil, né? Pegando os padrões que já existem, né? E acelerando aqueles que funcionam e aí fazendo pequenos ajustes, né? De uma forma gentil para transformar esses padrões que não estão funcionando, né? É um mega desafio, meu amigo. Mega desafio. Mas eu acho que eu sou um cara otimista e acredito no nosso potencial. Eu acredito muito no brasileiro, assim. Eu sou um cara entusiasta pelo que o brasileiro tem para oferecer, inclusive para o mundo, sabe? Eu acho que a gente tem aí, enfim, qualidades, né? A própria flexibilidade, o próprio jeitinho brasileiro que tem um lado negativo, um lado de sombra, também tem um lado positivo, né? A capacidade de fazer mais com menos. Isso é um talento, pô. Isso é um talento que a gente tem que valorizar e que o mundo está precisando. O fato de a gente ser mais empático, em tese, normalmente, né, somos, porque agora tá difícil. Agora tá realmente difícil. Mas é isso. Vamos acreditar que vai melhorar, vamos trabalhar por isso, né? Eu sou muito otimista também, Fred. Acho que a gente já passou por muitas situações tão críticas ou até piores do que essa, né? E de alguma forma a gente sempre acha o jeito de dar a volta por cima, né? Então eu concordo com você. Cara. Eu acho que todas as vezes que a gente esteve juntos, aí no trabalho que a gente vem fazendo juntos, sempre me inspira muito estar contigo, ver a tua energia. Eu acho que ver um jovem, né, assim, uma pessoa com a tua idade, com o nível de maturidade que você consegue ter, né, porque não é simples, né? E ao mesmo tempo conciliar a maturidade com a energia, né, com a vibração, que eu acho que é o que a gente precisa hoje, né, essa coisa vibrante, assim, uma dose de paixão. Eu enxergo isso em você e acho que isso certamente está sendo fundamental para promover o movimento evolutivo que vocês estão fazendo na DASA e que a gente tem o prazer de estar podendo acompanhar e de alguma forma ajudar. Então foi uma honra essa conversa, adorei. Temos que repetir, temos que falar dos outros assuntos que a gente não conseguiu falar aqui e pensar nesse briefing maior aí, porque esse briefing agora ficou aqui na minha cabeça, juntando lá com a autossugestão do Dr. Osvaldo. Eu estou aqui falando, cara, é mudança de pensamento, é mudança de lente, né? Exatamente, esse é o caminho. Mas foi um grande prazer. O Fred é um gênio. Quem ainda não viu a nossa marca nova, vai lá, entra no nosso site, procura. Foi o Fred que fez, o time dele, excepcional. Então estamos de cara nova aí. Foi um grande prazer participar, hein, Fred? Obrigado, meu amigo. Super obrigado, Pedro. Valeu mesmo, cara. Falamos aí na sequência. Tem muita coisa para conversar. Um grande abraço. Tchau.